Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais uma edição de Os Pensadores Espíritas, rogando ao nosso Mestre Jesus nos abençoe e que possamos estar envolvidos em vibrações de paz e de amor. Os Pensadores Espíritas vai ao ar toda quarta-feira, ao vivo, às 8 da noite, em transmissão pelo canal Amigos de Nosso Lar no YouTube. Portanto, você pode, a partir deste momento, participar enviando a sua mensagem. Nós teremos o maior prazer de colocá-la aqui na tela, comentar e termos essa participação. Os Pensadores Espíritas é um programa que tem por objetivo trazer a todos, sempre, em cada edição, dois pensadores espíritas. Ou seja, dois personagens do movimento espírita, sejam estes nacionais ou estrangeiros, que estudaram o espiritismo, o compreenderam e publicaram obras para que possamos também, de nossa parte, aprofundar o conhecimento espírita e colocar esta doutrina maravilhosa em prática na nossa vida. Então, no primeiro bloco, nós temos um pensador e, no segundo bloco, um outro. Sempre dois por programa. Se você perdeu alguma das nossas edições, não fique triste, porque no canal Amigos de Nosso Lar, com você acessando o YouTube, você tem a playlist do programa. E ali você pode acessar e assistir a qualquer tempo as edições que já foram ao ar, inclusive esta. Muito bem, hoje nós temos dois personagens brasileiros que viveram em épocas diferentes e deram uma significativa contribuição ao entendimento e vivência do Espiritismo. Estamos, então, nos referindo, vamos colocar aqui a apresentação na tela, aos queridos Hermínio Miranda e Kai Barchuttel. Hermínio Miranda já compareceu aqui no nosso programa, está comparecendo mais uma vez, porque ele nos deixou mais de 40 livros. É isso mesmo, a produção exuberante, de alta qualidade, muito profunda, e é por isso que nós teremos a presença do Hermínio Miranda várias vezes aqui nos Pensadores Espíritas. Mas, na segunda parte do programa, nós vamos trazer Kai Barchuttel, um valoroso companheiro do movimento espírita dos primeiros tempos, ele que viveu entre o final do século XIX e o início do século XX, e que teve uma trajetória exponencial na divulgação do espiritismo. Mas você vai conhecer isso daqui a pouco, porque nós vamos iniciar os Pensadores Espíritas com Hermínio Corrêa de Miranda, que viveu entre nós de 5 de janeiro de 1920 a 8 de julho de 2013. Portanto, nosso contemporâneo, ele que era da cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, mas que viveu boa parte da sua vida na capital fluminense, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro. Hermínio Miranda, como normalmente nós o chamamos, ele nasceu, então, em Volta Redonda, estudou tanto em Caxambu, Minas Gerais, quanto também em Barra Mansa. Barra Mansa é uma cidade ligada ao lado de Volta Redonda. Aliás, Volta Redonda é uma cidade muito conhecida, até nacionalmente, porque é onde está a sede da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Nosso Hermínio Miranda era formado como técnico de contabilidade, mas ele teve oportunidade, trabalhando na CSN, de, durante 5 anos,
trabalhar no escritório da CSN em Nova York, nos Estados Unidos. E lá ele fez também diversos cursos, realizou toda uma formação acadêmica e profissional. E ele fez toda a carreira profissional dele na CSN. Nosso Hermínio Miranda teve 3 filhos, vai tornar-se espírita em 1958, colaborou intensamente com a revista Reformador da Federação Espírita Brasileira e escreveu mais de 40 livros. E o Hermínio Miranda se caracterizava por ser, de fato, um pesquisador e escritor. Existem alguns registros de palestras do Hermínio Miranda, mas não era muito bem o que ele gostava de fazer. Hermínio gostava mesmo era de pesquisar e escrever, e atuou durante mais de 30 anos em reuniões mediúnicas, estudando a mediunidade, os meandros da obsessão e da desobsessão. Aliás, essa experiência deu origem a diversas obras, e, inclusive, já vou aqui adiantar, ao livro que vamos destacar hoje, do nosso Hermínio Miranda. Das 40 obras que ele nos legou, nós temos algumas aqui listadas e colocadas no slide. A Memória e o Tempo, Diálogo com as Sombras, Diversidade dos Carismas, o Evangelho Gnóstico de Tomé, Os Cátaros e a Heresia Católica, Nossos Filhos são Espíritos, As Marcas do Cristo, Autismo, uma leitura espiritual, O que é fenômeno mediúnico, Cristianismo, a mensagem esquecida, Arquivos psíquicos do Egito, etc. Okay? Nós temos diversas outras obras do nosso Hermínio. E você já pode perceber, pelos títulos, que realmente nós não temos como deixar de trazer Hermínio Miranda aqui em Os Pensadores Espíritas. Então, 3, 4, 5 programas, e lá teremos nosso Hermínio Miranda novamente conosco para destacar mais uma das suas obras, como vamos fazer hoje. Eu disse que o livro que nós vamos destacar do Hermínio tem a ver com seus estudos e experiências acerca da mediunidade. E o livro está aí na lista, mas se você, pelos títulos, não conseguiu pegar direito qual será o livro, vamos então colocá-lo na tela. Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade. Obra muito importante para todo aquele que quer conhecer ou ampliar o seu conhecimento sobre a mediunidade. Então, está aí Diversidade dos Carismas, que é uma edição da editora La Chatre, que você encontra hoje normalmente nas livrarias, tanto as livrarias físicas, quanto também através da internet. Vamos então conhecer um pouco do conteúdo dessa obra. Na apresentação, nós descobrimos que o Hermínio Miranda resolveu trazer para esse livro, basicamente, a história, os fenômenos ocorridos com uma médium específica, que é a médium Regina. E ele, então, seguindo esse modelo didático de estudar a mediunidade através de um médium de variadas faculdades mediúnicas, ele nos diz, então, que é uma espécie de depoimento pessoal que leva, então, ao estudo, sempre com base na codificação espírita assinada por Allan Kardec. Então, o livro apresenta 3 módulos. No primeiro, o Hermínio Miranda estuda os problemas básicos
que um médium costuma enfrentar, né, a nível geral de todos os médios. No segundo módulo, ele estuda mais particularmente o animismo, que daqui a pouco nós vamos saber o que é. E no terceiro módulo, aí sim, ele estuda a mediunidade em si mesma. Mas, Hermínio Miranda, quando você abre o livro e vai então olhar o índice, você descobre que o Hermínio não dividiu o livro em 3 partes. Na verdade, os capítulos vão se seguindo, e é na leitura dos capítulos que você percebe esses 3 módulos. Os problemas básicos do médium, o animismo e a mediunidade em si mesma. É assim que ele faz. Então, diversidade dos carismas, teoria e prática da mediunidade, possui 21 capítulos. Nós utilizamos 2 slides para listar quase todos esses capítulos. Vamos então conhecer o conteúdo dessa obra. Então, são os títulos dos capítulos. O médium eclosão, mini biografia de uma médium, animismo, interação animismo-mediunidade, desdobramento, desdobramento como pré-condição do trabalho mediúnico, condomínio espiritual, clarividência, psicometria, déjà vu, mal olhado, fenômenos de efeito físico, mediunidade, aura, psicofonia, semiologia da comunicação mediúnica, canais de comunicação, desenvolvimento, o médium em ação e atividades paralelas e complementares. Então, esses são os capítulos que compõem a obra Diversidade dos Carismas. Vamos voltar aqui o slide, porque realmente dá para perceber, na sequência dos capítulos, os 3 módulos. Primeiro, capítulos que estão tratando, de uma forma geral, do médium e dos problemas que normalmente ele enfrenta. Na sequência, ele vai trabalhar a questão do animismo e aí uma série de capítulos em que ele trabalha a mediunidade propriamente dita. Estamos aqui recebendo a mensagem aqui da Débora Rabelo, que está dando o seu boa noite. Uma boa noite a você também, Débora, que está sempre nos acompanhando aqui no canal Amigos de Nosso Lar. Então, nós temos aqui, de fato, capítulos muito importantes. E o terceiro capítulo ele já fala sobre o animismo, que é a manifestação da própria alma do médium. Mas existe, como está aí no capítulo subsequente, uma interação entre animismo e mediunidade. Vai falar do desdobramento ou emancipação da alma, a questão do condomínio espiritual, porque o médium é apto a receber a mensagem de vários espíritos, a clarividência, a faculdade de ver os espíritos. Estamos recebendo mais uma mensagem da Shirley Oliveira também, dando boa noite a todos e a nossa gratidão por você estar aí nos acompanhando. Na sequência, Hermínio vai falar da psicometria, que é aquela faculdade rara, aliás, do médium, de tocar nos objetos e captar as vibrações do dono do objeto e poder falar, então, sobre a pessoa ou as pessoas que utilizam aquele objeto. Déjà vu, ou seja, aquela sensação de eu já vi isso, eu já estive aqui. O mal-olhado, será que de fato ele existe? O que é isso? Os fenômenos de efeito físico, transporte de objetos, materialização de espíritos e assim por diante. Aí ele entra mesmo na mediunidade e vai nos falar, então, por exemplo, da psicofonia, vai falar da psicografia, o desenvolvimento mediúnico e assim por diante. Então, esse é o conteúdo do livro
Diversidade dos Carismas. Vamos agora passar a palavra ao próprio Hermínio Miranda. Ele tem uma introdução, no final do livro ele tem uma conclusão. Então, nós preparamos 2 slides. O próximo que nós vamos ver traz uma fala do Hermínio Miranda na introdução do livro. O segundo slide traz uma fala do Hermínio na conclusão dessa obra. Vamos, então, ao primeiro. Então, está aqui a palavra de Hermínio Miranda, na introdução do livro Diversidade dos Carismas. Diz ele: o enfoque fundamental do livro consiste em estudar as faculdades do espírito humano em ação, tanto quanto possível, da ótica do próprio sensitivo, de vez que ele é o laboratório vivo no qual se processam os fenômenos sob exame. Os fenômenos da natureza anímica e mediúnica não ocorrem apenas a horas certas, com determinadas pessoas, nos círculos fechados do espiritismo prático, mas a todo momento, por toda parte, com todo mundo. A mediunidade é fenômeno natural, um dos múltiplos aspectos da própria vida. Vamos entender esta fala do Hermínio Miranda. Bom, primeiramente, ele nos informa que o foco principal do livro é trazer uma espécie de narrativa a própria experiência do médium, neste caso, da médium, com o qual o Hermínio trabalhava e que ele trouxe, então, para a obra. O que a médium sentia, os fenômenos acontecidos com essa médium e assim por diante. E ele lembra que o médium é um laboratório vivo. Aliás, me permita, você que está aqui assistindo o programa, um depoimento pessoal, porque eu tive na minha vida uma médium extraordinária do meu lado, com diversas faculdades mediúnicas, que foi a minha mãe, Luísa. A minha mãe tinha a vidência, a clarividência, audiência, psicografava, a psicofonia. Era realmente bastante exuberante a faculdade mediúnica dela. E uma vez, no nosso grupo de estudo no Centro Espírita, nós estávamos justamente estudando a mediunidade, e eu aproveitei a ocasião para fazer uma mini entrevista com ela. Ou seja, ela era um laboratório vivo. Então, do mesmo jeito que o Hermínio trabalhou, eu trabalhei com ela. E comecei a perguntar, como é que a senhora sabe que vai receber uma comunicação? Como a senhora percebe a aproximação do espírito comunicante? E comecei a fazer as perguntas e ela começou a responder. Claro que temos que lembrar que somos individualidades e que a faculdade mediúnica não é a mesma para todos. E cada um tem as suas particularidades dentro da mediunidade. Então, o Hermínio procurou fazer isso. Trouxe a experiência da médium e, através dessa experiência da médium, fazer todo o estudo sobre a mediunidade. E ele nos lembra aqui na sua fala, na introdução, que os fenômenos, tanto de natureza anímica quanto de natureza mediúnica, não ocorrem apenas nas chamadas reuniões mediúnicas dos centros espíritas, ou do espiritismo prático, como ele coloca. Porque a mediunidade não foi inventada pelo espiritismo, nem foi descoberta pelo espiritismo, e muito menos é exclusividade do espiritismo. A mediunidade sempre existiu, porque desde que iniciamos as nossas encarnações aqui na Terra, os desencarnados se comunicam conosco, atuam sobre nós e vice-versa. Então, a mediunidade sempre esteve presente onde se encontram os seres humanos. A única diferença é que o espiritismo, a partir de 1857,
estudou a mediunidade, classificou a mediunidade, explicou a mediunidade com base na ciência, na descoberta da realidade da vida espiritual. Essa é a diferença. Por isso que ele diz que a mediunidade é fenômeno natural, pertence à vida. Mas talvez você esteja aí pensando, bom, mas acontece que eu não tenho mediunidade. Eu nunca vi um espírito, não psicografo, também não tenho psicofonia, os espíritos não falam através de mim, nada. Tem sim, você tem mediunidade, porque a mediunidade nos pertence a cada ser humano. Todos somos médiuns, em maior ou menor grau. Todos recebemos o pensamento dos desencarnados. Todos recebemos intuições dos desencarnados, às vezes pressentimentos, e isso já caracteriza a mediunidade. Há uma diferenciação que se faz no movimento espírita entre essa mediunidade natural, que pertence a todo e qualquer ser humano, e a chamada mediunidade ostensiva. Então, você pode afirmar que não é médium, né, que senta lá, que faz parte da reunião mediúnica e que recebe as comunicações dos desencarnados. É o médium ostensivo. Mas você é médium, eu sou médium. Todos nós somos médiums porque a mediunidade é uma força da natureza e que pertence a nós quando estamos aqui encarnados. Vamos ao segundo slide, a segunda fala do Hermínio Miranda, essa já tirada da conclusão do livro Diversidade dos Carismas. Diz ele, os fenômenos psíquicos se enquadram em duas categorias distintas. Os anímicos, produzidos pelo espírito do próprio sensitivo, ainda que, eventualmente, em colaboração ou com o suporte de espíritos desencarnados, e os mediúnicos, nos quais o sensitivo é que se coloca na posição de colaborador de espíritos desencarnados, cedendo-lhes, nem sempre voluntariamente, o comando temporário de seu corpo físico, via perispírito, a fim de que o ser desencarnado possa comunicar-se. Tem muita informação aqui nesta fala do Hermínio Miranda. Os fenômenos psíquicos ou mediúnicos. E quando ele fala em sensitivo, leia-se também médium. Eles podem ser, então, anímicos ou mediúnicos. Anímico, quando o fenômeno é produzido pelo próprio médium no estado de desdobramento, de emancipação da alma ou sonambulismo. Mas o Hermínio Miranda lembra que normalmente nesse fenômeno anímico, que é o tom da própria alma do médium, normalmente ele recebe o concurso, o auxílio de um desencarnado. Mas é ele mesmo, o próprio médium, desdobrado, emancipado do corpo físico, que vê, que ouve e transmite a comunicação. Então, é o fenômeno anímico. Não confundamos isso com mistificação, que é outra coisa completamente diferente. O animismo é natural, faz parte do fenômeno. A mistificação já é enganar, fingir algo que não está acontecendo. Então, são duas coisas completamente diferentes. E Hermínio lembra que no fenômeno mediúnico, propriamente dito, nós vamos ter também o desdobramento ou emancipação da alma. Por quê? O médium, o espírito do médium, ele precisa se afastar temporariamente do
corpo físico, sem romper os laços fluídicos que o ligam ao corpo físico, para ceder o corpo à manifestação do desencarnado. E aí há toda uma complexa ligação mental, perispiritual, que vai acontecer entre o desencarnado e o encarnado, que é o médium, e que está cedendo temporariamente o seu corpo físico para a comunicação do desencarnado. Hermínio faz uma ressalva que isso não acontece, nem sempre voluntariamente, porque todo obsedado é um médium, só que ele não tem controle sobre a sua faculdade mediúnica, ele não tem controle sobre a ação do desencarnado. Mas durante o fenômeno da obsessão, ele está sendo médium. Tudo isso está nessa obra Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, do nosso querido Hermínio Miranda, e que trouxemos na primeira parte do programa Os Pensadores Espíritas. Mas está na hora de virar a chave aqui no programa para trazermos o segundo pensador espírita. Antes, meu abraço ao nosso querido Hermínio Miranda, hoje na Pátria Espiritual, e que ele possa continuar esse seu trabalho maravilhoso e nos dando aí as devidas orientações. Bom, mas agora está na hora de conhecermos Caibar Schutel, que viveu de 23 de setembro de 1868 a 30 de janeiro de 1938. O nome completo dele é Caibar de Souza Schutel. Esse sobrenome porque ele era filho de imigrantes alemães que se instalaram na cidade do Rio de Janeiro. Mas depois, Caibar Schutel, ele foi para o interior do estado de São Paulo e vai se fixar na cidade de Matão, que fica ali ao lado da cidade de Araraquara, a Morada do Sol. Araraquara já é uma cidade bem grande, muito conhecida. Matão é uma cidade mais ou menos de porte médio hoje, não na época do Caibar Schutel, porque ele nasceu no Rio de Janeiro em pleno Segundo Império e vai desencarnar já na República Brasileira, aliás, já na fase do Estado Novo. Mas isso é história, e nós não vamos mergulhar nessa história. Vamos conhecer a história do Caibar Schutel. Então, como eu disse, ele fixou residência e fez a sua vida na cidade de Matão, onde ele vai conhecer o Espiritismo. Lá em Matão, ele teve uma atuação preponderante. Ele era um homem que se dedicava muito ao bem dos outros, ao bem coletivo. E ele foi um homem público. Ele montou uma farmácia lá em Matão, vai fundar centro espírita, e ele fazia campanhas muito grandes de assistência aos necessitados. E nesse ser público, ele acaba se constituindo quando Matão, que era distrito de Araraquara, Matão é emancipada, o nosso Caibar Schutel se torna o seu primeiro prefeito, que na época era chamado de intendente. Então, Caibar Schutel foi o primeiro prefeito da cidade de Matão. E por causa desse trabalho a benefício dos desvalidos, ele ficou conhecido como o pai dos pobres. Mas também ele recebeu uma outra alcunha, porque também ele era chamado de o bandeirante do espiritismo. Lá em Matão, ele fundou o Centro Espírita Amantes da Pobreza e fundou também a Casa Editora O Clarim. Na Casa Editora O Clarim, ele passou a publicar o jornal O Clarim, na sequência, Livros Espíritas, e depois ele também passou a publicar
a Revista Internacional de Espiritismo. Todo esse trabalho continua até os dias atuais. Nada parou. Ele conseguiu fazer uma estrutura que manteve todo esse trabalho. A única alteração ocorrida é que o Centro Espírita Amantes da Pobreza, hoje, se chama Centro Espírita O Clarim. Foi a única mudança realmente. Mas a editora, o jornal, a revista, o Centro Espírita, tudo continua lá funcionando a pleno vapor. Caibachútil divulgava tanto o espiritismo que, à época, ele pegava o jornal O Clarim e depois também a Revista Internacional de Espiritismo, e ele pegava o trem. Matão era servida de trem, à sua época, e ele, então, distribuía gratuitamente o jornal, a revista, e também volantes de mensagens espíritas, né? Volantes avulsos, para quem quisesse receber, porque ele não obrigava ninguém a receber. E, com isso, ele conseguiu espalhar o espiritismo por toda a região. Fez um trabalho maravilhoso. E Caibachútil foi pioneiro também na divulgação do espiritismo através do rádio. Ele teve um programa espírita transmitido por uma rádio da cidade de Araraquara, uma rádio AM de Araraquara. Então, Caibachútil ficou muito conhecido, famoso, e hoje ele é considerado um dos grandes vultos da história do espiritismo no Brasil. E Caibachútil fez mais. Também escreveu livros e, claro, os publicou pela casa editora O Clarim. Listamos aqui, então, algumas das obras de Caibachútil. Preces Espíritas, O Espírito do Cristianismo, A Vida no Outro Mundo, O Batismo, Parábolas e Ensinos de Jesus, Vida e Atos dos Apóstolos, Conferências Radiofônicas, Interpretação Sintética do Apocalipse, Gênese da Alma, Médiuns e Mediunidades, Espiritismo para as Crianças. E Caibachútil escreveu muito, porque ele publicava um texto dele todos os meses no jornal O Clarim e na Revista Internacional de Espiritismo. Mas estas obras que você está vendo aí agora no slide, elas não são coletânea desses artigos do Caibachútil, são livros mesmo que ele escreveu estudando esses temas e publicando-os, então, pela casa editora O Clarim. E, claro, por esses títulos, nosso Caibachútil vai comparecer aqui em Os Pensadores Espíritas, não apenas hoje, mas também em próximas oportunidades. Resolvemos, para o programa de hoje, destacar o seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, publicação da casa editora O Clarim. Essa é a capa atual dessa obra. Vamos agora, então, conhecer o objetivo desse livro e também o seu conteúdo. Na introdução, Caibachútil nos explica que o livro nos leva ao entendimento real dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Portanto, ele vai estudar parábolas e ensinos de Jesus sempre do ponto de vista, sempre através da visão do Espiritismo. Ele divide o livro em duas partes. Na primeira, ele analisa as parábolas do nosso Mestre Jesus. E ele procura nos dar subsídios para que possamos utilizar o estudo dessas parábolas em palestras, cursos, estudos e assim por diante. Na segunda parte, ele estuda os ensinos de Jesus e procura, então, mostrar em espírito e verdade o que Jesus quis nos dizer com aqueles ensinos. E ele mostra o tempo todo no livro que, para estudar Jesus, nós não podemos separar a religião da filosofia, da ciência,
e da imortalidade, que é a visão que o Espiritismo possui sobre todos nós e a vida. O livro tem, portanto, duas partes. Na primeira parte, ele estuda as parábolas de Jesus. E na segunda parte, os ensinos de Jesus. No total, são 35 parábolas e 64 ensinos, o que nos impossibilitou de colocá-los todos aqui nos slides. Nós ficaríamos aqui lendo diversos slides com todas as parábolas e todos os ensinos. Então, nós resolvemos colocar apenas algumas dessas parábolas e alguns desses ensinos para termos uma ideia do conteúdo dessa obra de Caibar-Schutel. Então, está aí a lista. Ele estuda a parábola do semeador, a parábola do grão de mostarda, a parábola da ovelha perdida, a parábola dos talentos, a parábola da candeia, a parábola do bom samaritano, entre outras parábolas. Entre os ensinos, ele estuda as bem-aventuranças, pobres de espírito, Jesus e o centurião, o fermento dos fariseus, a transfiguração no Tabor, o colóquio de Jesus com Nicodemos, o pão da terra e o pão do céu, buscai a verdade e a liberdade, cristianismo e imortalidade, a ressurreição de Lázaro, etc. Se você quer conhecer, claro que nada melhor do que ler o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Mas nós estamos utilizando esse livro em outro programa, que é o programa O Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, também pelo YouTube e pelo Facebook. Mas a transmissão não é aqui do canal Amigos de Nosso Lar. A transmissão é do canal da Web Rádio Cristo Consolador. Então, você acessa no YouTube ou no Facebook, Web Rádio Cristo Consolador, e pode acompanhar o programa O Evangelho em Espírito e Verdade, onde estamos, numa das partes do programa, acompanhando os capítulos dessa obra de Caibar-Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. E temos extraído lições muito ricas, muito oportunas dessa obra, desse nosso valoroso companheiro do movimento espírita. Vamos agora passar a palavra a Caibar-Schutel. Ele também tem, aliás, do mesmo jeito do Hermínio Miranda, na sua obra Diversidade dos Carismas, que vimos na primeira parte, nesse livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Caibar-Schutel também tem uma introdução e tem uma conclusão. Este primeiro slide está trazendo a palavra de Caibar-Schutel na introdução da obra. Próximo slide trará a palavra dele na conclusão. Vamos nos fixar, então, aqui na introdução, na apresentação da obra feita pelo próprio Caibar-Schutel. Ele nos diz: muitos missionários vieram à Terra, mas um só se conta que aliou a palavra aos fatos, os fenômenos consequentes e subsequentes da vida eterna aos princípios da moral mais pura, mais tocante, mais elevada e, ao mesmo tempo, mais simples que se pode conceber. A doutrina de Jesus, por isso mesmo, é a sanção do amor em sua mais simples expressão do progresso moral e espiritual, da imortalidade da alma, da vida eterna, que ele não se cansava de anunciar, quer antes, quer depois de seus mais encarniçados inimigos lhe terem dado a morte assintosa da cruz. São palavras belíssimas de Caibar-Schutel, nos apresentando Jesus Cristo, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo. E, de fato,
Nossa humanidade já recebeu muitos missionários nas mais diversas épocas, mas nenhum como Jesus. Ninguém conseguiu aliar com perfeição a teoria e a prática como Jesus fez. E por isso que ele dividiu a história humana em antes e depois dele. E a sua mensagem realmente é tocante. Ela toca o nosso coração, as fibras íntimas da alma. E tem por base, como nos lembra Kai Barchutel, o amor. Porque o amor é a base da vida. O amor emana de Deus e está presente em todo o universo. E ele, Jesus, em mais de uma ocasião nas suas parábolas e nos seus ensinos, nos trouxe a realidade da imortalidade da alma, da vida futura, eterna, que ele mesmo representava. E como nos lembra Kai Barchutel, ele fez isso tanto antes da sua crucificação, como depois. Se você não conhece essa história, vamos recordá-la, porque ele disse que voltaria no terceiro dia e voltou, e se apresentou aos discípulos. E na sequência, e essa narrativa está lá no Atos dos Apóstolos, ele vai, então, ficar 40 dias e 40 noites capacitando, qualificando, treinando os discípulos e apóstolos. Essa narrativa está lá, no Novo Testamento, no Atos dos Apóstolos. Como Jesus fez isso? A nós espíritas temos uma explicação muito simples para isso. Ele fez isso se apresentando como espírito, através do perispírito, o corpo espiritual, materializado. Tanto que na narrativa eles indicam que Jesus aparecia e depois de algumas horas de convivência e de ensinos, ele desaparecia. Ninguém sabia de onde ele estava vindo e ninguém sabia para onde ele estava indo. Isso caracteriza justamente o espírito desencarnado que materializa o perispírito para poder se apresentar, tornando o perispírito, inclusive, tangível, palpável. Mas o fenômeno desaparece conforme a vontade do próprio espírito. Então, ele ensinou quando estava fisicamente conosco e continuou a ensinar estando espiritualmente materializado com todos nós. Muito bem, vamos agora passar a palavra a Kai Barchutel, lá na conclusão, quando ele nos diz: das parábolas de Jesus e seus ensinos ressaltam as chispas de fogo que formam a eterna chama que ilumina a nossa vida imortal. Não constituem unicamente um apelo à caridade, mas antes uma demonstração de fé que dá a esperança, e da esperança que nos incita a trabalhar pelo nosso progresso, para sermos os próprios arquitetos da nossa existência futura, seja neste mundo ou em mundos extraterrestres, para os quais devemos voltar as nossas vistas. Então, na conclusão da obra, Kai Barchutel está nos lembrando que tanto as parábolas quanto os ensinos, eles mostram para nós a chama da vida eterna, a imortalidade que deve iluminar os nossos passos na existência terrena. Ao mesmo tempo, eles constituem um apelo à caridade, mas, acima de tudo, demonstração de fé e de esperança, de confiança nos desígnios divinos, o que nos leva, então, sempre a trabalhar pelo nosso progresso e o progresso
dos outros. E o Espiritismo é claro quanto a isso. Cada um é construtor de si mesmo. Cada um faz a sua jornada evolutiva. Portanto, como diz Caibar Schutel, somos arquitetos da nossa existência. Esta, mas também a futura. Seja numa próxima encarnação aqui mesmo, no planeta Terra, ou numa encarnação em outro planeta, fazendo parte, então, de outra humanidade, na medida em que vamos evoluindo. Para o Espiritismo, existe a pluralidade dos mundos habitados. Não é apenas a Terra que possui vida. A vida está presente em todo o universo. E nós vamos nos preparar melhor para a conquista do reino dos céus, como dizia Jesus, se tivermos essa fé, essa confiança, a prática da caridade, do amor e do bem. Esse é o caminho que precisamos seguir a partir desta encarnação em que nos encontramos. Muito bem, esse então é Caibar Schutel com a sua obra Parábolas e Ensinos de Jesus. No programa de hoje, os pensadores espíritas, trouxemos então os pensadores e escritores Hermínio Miranda e Caibar Schutel, convidando a você para conhecê-los melhor, fazer aí a sua pesquisa e também conhecer as duas obras que destacamos hoje, fazer a leitura e o estudo das mesmas. Do Hermínio Miranda, o livro Diversidade dos Carismas. De Caibar Schutel, o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. A esses dois valorosos companheiros espíritas, grandes estudiosos e divulgadores do espiritismo, nosso agradecimento, a nossa gratidão. Devemos muito aos dois pela nossa formação espírita e continuaremos estudando e aprendendo cada vez mais com os dois, através da vida e obra que eles tiveram, através dos seus livros. E deixamos já a você aqui o convite para estar conosco na próxima edição de Os Pensadores Espíritas. Semana que vem, não esqueça, quarta-feira, às 8 da noite, pelo canal Amigos de Nosso Lar no YouTube. Se você não pode acompanhar o programa ao vivo, a qualquer dia, qualquer hora, basta você acessar o canal Amigos de Nosso Lar no YouTube, clica lá na playlist, localiza a playlist Os Pensadores Espíritas e você terá acesso aos vídeos de todos os programas que já foram ao ar. A internet é fantástica nesse sentido, não é mesmo? E tudo gratuito, que é melhor ainda. Obrigado, Hermínio Miranda. Muito obrigado, Caibar Schutel. Obrigado a você que nos acompanha, que divulga o nosso programa e que possamos, então, nos encontrar na próxima semana em mais uma edição de Os Pensadores Espíritas. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até semana que vem em mais um Os Pensadores Espíritas.